Salve, salve galera, tranquilidade pessoal. Atenção à turma aí da Guarda Municipal que prestou o concurso de São Gonçalo do Amarante, beleza? Se você que está chegando agora não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta o vídeo, acompanhe aqui o meu trabalho em relação à língua portuguesa e entenda que o português aqui ele é simplificado de verdade, beleza? Vamos lá, minha galera. Aqui tem um texto, beleza? Iniciou-se com um texto. Texto 1. A gripe espanhola, uma doença com muitos nomes. Há quem diga que se pode avaliar a importância de uma doença pela quantidade de nomes que ela recebe. Certo? Prova disso aí é essa ideia aí. Coronavírus, Covid-19, o SARS-2, eu acho que é SARS-2, alguma coisa. Enfim, várias nomenclaturas para uma mesma moléstia. Beleza? É o caso da gripe espanhola, que impingiu um verdadeiro flagelo mundial. Impingiu, impôs, certo? Impôs, implementou, impor. Um verdadeiro flagelo mundial de 1918 até o início de 1920. A moléstia foi chamada também de bailarina, porque dançava e se disseminava em larga escala. E porque o vírus deslizava com facilidade para o interior das células do hospedeiro e se alterava ao longo do tempo e nos vários lugares em que se incidia. De gripe pneumônica, peste pneumônica, grande influenza ou simplesmente de espanhola, foi ainda alcunhada mais popularmente de praga, numa referência bíblica ao episódio em que Moisés teria conjurado uma espécie de maldições contra os egípcios. E não faltou quem a denominasse apenas de peste, o nome que se dava desde a antiguidade às doenças epidêmicas de origem desconhecida no momento de eclosão e que, nesses contextos dramáticos, viram de ponto sinal de fim de mundo, uma resposta divina aos descaminhos da humanidade. Beleza? De acordo com o texto, a profusão de nomes em relação a uma determinada doença pode ser entendida como tentativas da sociedade de uma época de nomear com base em traços científicos e culturais. Isso. Perceba, a sociedade ela tentou nomear de várias maneiras uma peste, certo? Numa ideia cultural, sim. Numa ideia do povo, daquela cultura, ou numa tentativa, pessoal, de entender como traços científicos aquela doença, certo? Perceba, por que numa tentativa? Porque eles usaram da linguagem lá, cultural, da linguagem dele, para falar sobre gripe, sobre peste, essa ideia de bailarina. Então, nesse caso, houve uma tentativa dentro da sociedade de nomear com base em traços científicos na cultura deles e culturais de acordo com a cultura deles. Certo? Portanto, o gabarito da 1 é a letra A, beleza? C. A expressão há quem diga, que introduz o texto, revela um sentido indeterminador, exatamente, do agente que é construído pela impessoalidade do verbo haver? Não. Pela flexão do verbo diga? Não. Pelo emprego do pronome indefinido. O quem é um pronome indefinido. Ele indefine, indetermina o agente. Exatamente. 2 aqui foi muito tranquilo, essa 2. Certo? 2C. Certo? O verbo impingiu, presente no texto, não é empregado com tanta frequência na linguagem cotidiana. No entanto, em função do contexto, pode-se inferir que seu significado corresponde a impor. Certo? Tá aqui, ó. É o caso da gripe espanhola. Ou seja, essa gripe, ela impôs um verdadeiro flagelo mundial. Beleza? Impor aqui, D. 4. O vocábulo destacado pela quantidade de nomes os quais ela recebe, pronome relativo. Beleza? Quando você puder trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo, beleza? Pela quantidade de nomes os quais ela recebe, ou seja, ela recebe nomes os quais,
o que retoma nomes, pronome relativo, beleza? Nesse caso, pessoal, a 4 aqui é a letra C. 4C. Considere a passagem abaixo para responder as questões 5 e 6. Nesses contextos dramáticos, viram assim, ou seja, desse modo, adjunto adverbial de modo. Viraram, viram não, viraram. Nesses contextos dramáticos, viraram de ponto, sinal de fim de mundo, uma resposta divina aos caminhos da humanidade. Beleza? A expressão destacada no trecho encontra-se entre vírgulas e possui um caráter adverbial. 5, pessoal, B. O termo preposicionado tá aqui, ó. Esse termo aqui. Aos caminhos da humanidade. Esse termo preposicionado supre a exigência de regência do seguinte termo, resposta. Ou seja, uma resposta divina a algo ou a alguém, certo? Então, o nome resposta, o substantivo resposta, exige a preposição a. Quem dá a resposta a alguma coisa. Beleza? Aqui, ó, B, 6B. Tranquilo? Na relação de nomes encontrados no texto para a doença, nota-se uma certa regularidade na posição das classes gramaticais que os constitui. Assinale a alternativa cuja estrutura dos nomes diferencia-se da dos demais. Bom, preste atenção. Substantivo, adjetivo. Peste, pneumônica. Gripe, pneumônica. Substantivo, adjetivo. Substantivo, adjetivo. Substantivo, adjetivo. Adjetivo, substantivo. E a questão está pedindo justamente a que se diferencia. Certo? Assinar a alternativa cuja estrutura dos demais, a estrutura dos nomes diferencia-se da dos demais, ou seja, da estrutura dos demais. Então aqui, ó, perceba. Substantivo, adjetivo. Substantivo, adjetivo. Substantivo, adjetivo. Adjetivo, substantivo, gabarito, letra C. Beleza? Texto 2. Rita. No meio da noite, despertei sonhando com minha filha Rita. E a via nitidamente, na graça de seus 5 anos. Seus cabelos castanhos e a fita azul, o nariz reto, correto, os olhos de água, o riso fino, engraçado, brusco. Depois de um instante de seriedade, minha filha Rita, encarando a vida sem medo, mas séria, com dignidade. Rita ouvindo música, vendo campos, mares, montanhas. Ouvindo de seu pai o pouco, o nada que ele sabe das coisas, mas pegando dele seu jeito de amar. Sério, quieto, devagar. Eu lhe traria cajus amarelos e vermelhos. Seus olhos brilhariam de prazer. Eu lhe ensinaria a palavra sica. E também a amar os bichos tristes. A anta e a pequena cutia. E o córrego e a nuvem tangida pela viração. Minha filha Rita, em meu sonho me sorria, com pena de seu pai que nunca a teve. Beleza? O penúltimo parágrafo, aqui ó, penúltimo, é marcado pelo emprego reiterado de um tempo verbal. Sim, aqui é o futuro do pretérito, eu já vi. Traria, brilhariam, ensinaria. Ok. Em relação ao seu valor semântico, pode-se afirmar que se refere a uma ação de, certo? Futura, que não será realizada em função de um fato passado. Futuro do pretérito, exatamente. 8D. O texto apresenta
o texto apresenta a recorrência de pronomes na primeira e na terceira pessoa do discurso. Considerando sua leitura atenta do texto e esse uso pronominal, é correto afirmar que, mesmo com o uso das duas pessoas, enfatiza-se a perspectiva do enunciador. Exatamente, pessoal. Gabarito aqui é a letra A, incontestável. Beleza? 10. No último parágrafo, em minha filha Rita, em meu sonho me sorria, o pronome destacado revela. Pessoal, prestem atenção. Ela sorria para alguém. Então, o sorriso dela havia um destino. A ação tinha um destinatário. A. Simples demais. Beleza? 10A. 11. Considere a próclise na passagem, que nunca teve. Assinale a alternativa em que o pronome, de acordo com a norma padrão, não deveria estar proclítico. Pessoal, nesse caso aqui, essa questão tem que ser anulada. Vou explicar o motivo. A banca deu como gabarito letra A. Beleza? Ela entende que nesse caso aqui só ocorre ênclise. Só ocorre ênclise. A banca deu como gabarito letra B. B. Beleza? Nesse caso, se não pode haver próclise aqui, ó, de acordo, a alternativa em que o pronome, de acordo com a norma padrão, não deveria estar proclítico. Se não pode haver próclise aqui, ó, sujeito explícito, próclise. Sujeito explícito, próclise. Então, se não pode aqui, não pode aqui. A banca considera que um sujeito explícito na oração, essa banca tem essa ideia. Só quem defende isso aí é a IBFC. Ela entende que não pode haver próclise diante de sujeito explícito. Então é só ênclise. Nesse caso, aqui, ó. Aqui, ok. D, ok. Porque o tudo puxa próclise. O puxa o O aqui é proclítico porque é impróclise porque vem dentro de uma oração subordinada. Ok. Então A e D incontestáveis. Só que se a banca considerou B por haver sujeito explícito e de acordo com ela sujeito explícito só ênclise. Então o certo seria: os alunos ajudaram-se durante a aula. É a única maneira correta. Ok. Mas aqui também deveria ser: Deus abençoe-os sempre. Sujeito explícito não pode próclise. Então temos dois gabaritos aqui, pessoal. Certo? Questão 11, muito mal formulada. Beleza? O texto é marcado por forte caráter descritivo. Ok? Na descrição, adjetivos podem ser empregados revelando maior objetividade ou subjetividade do enunciador. Assinale a alternativa em que se tem um exemplo de adjetivação objetiva. Bom, professor, o que é um adjetivo objetivo? O que é um adjetivo subjetivo? Adjetivos objetivos é aquilo que é para mim e é para você e é para quem quer que exista na vida. Por exemplo, a pedra dura. Esse dura é um adjetivo objetivo, porque ela é dura para mim, dura para você, dura para quem quer que seja. Ok? Adjetivo objetivo. É para mim, é para você. O adjetivo subjetivo, ele é para mim, pode não ser para você. Ele é para você, pode não ser para mim. Se eu disser assim, eu tenho uma moto, o banco da minha moto é macio. Isso é um adjetivo subjetivo. Porque é macio para mim, pode não ser para você. Beleza? Beleza. A questão está bem no seguinte. Assinale a alternativa em que se tem um exemplo de adjetivação objetiva. Ou seja, é para mim, é para você. Cajus amarelos. O caju é amarelo para mim e para você. Certo? Agora o riso, ele é fino para mim, pode não ser para você. O olho é de água para mim, pode não ser para você. Nariz reto, para você, pode não ser para mim. Para mim, pode não ser para você.
Agora, cajus amarelos é para mim, é para você. Então a adjetivação aqui, ela é objetiva. Beleza? Já vai se inscrevendo aí no canal se gostou da explicação. Compartilha o trabalho aí e vamos para cima, beleza? 12 aqui é D. Beleza? Vamos lá. A conjunção mais relaciona ideias no período, introduzindo um valor semântico de oposição. Beleza? Oposição, pessoal. O mais indica oposição. Tipo assim, ó. Minha filha Rita encarando a vida sem medo, porém séria. No entanto séria, não obstante séria. Oposição. Beleza? Vamos lá. As duas expressões destacadas caracterizam um certo paralelismo na construção da frase, exercendo a função de adjunto adverbial. Beleza? Minha filha encarando a vida desse modo, sem medo. Mais séria, desse modo, com dignidade. Ou seja, adjuntos adverbiais. Beleza? 14 aqui é a A. E a 15, pessoal, a questão 15, o gabarito é a letra C mesmo. Beleza? O texto é um conto brevíssimo que pretende antes sugerir uma reflexão do que explicar fatos. Considerando essa crítica proposta e antecipada pelo título, o vocábulo que melhor a representa é, preste atenção, na força da tempestade, despetelou-se inteira a rosa dos ventos. Ou seja, despetelar-se é o vocábulo que melhor a apresenta, certo? Apresenta a crítica proposta. Considerando-se a crítica proposta e antecipada pelo autor, o vocábulo que melhor representa essa crítica é despetelar-se. Beleza? O gabarito aqui é a letra C de verdade. Tranquilidade, galera? É isso, espero ter ajudado. Foco na missão, galera. Não desistam dos seus sonhos. Se a aprovação não vier agora, ela vai vir no futuro aí breve, desde que vocês não deixem de estudar. E galera, é isso. Grande abraço, foco na missão, beijo no coração e até a próxima.